Alô, amigos do canal Legado da Fiel. Novamente passando por aqui para falar mais um episódio de uma página gloriosa do Corinthians. Hoje eu vou falar sobre a faixa de ouro, com o nome dado à excursão. A primeira excursão que o Corinthians faz na sua vida, em 1952, do dia 22 de abril, dia 8 de junho, foram 16 partidas no exterior. E naquele período era muito comum realmente você viajar, você excursionar. Os nossos calendários eram mais curtos, né? O primeiro torneio praticamente interestadual tinha sido em 1950, com o Rio São Paulo, com o Corinthians ganhando esse título, o primeiro Rio São Paulo de fato. Teve lá em 1936, ganhou pelo Palestra Itália, quando se tentou fazer ali, não teve muita aceitação, ele volta com força em 1950 e o Corinthians ganha esse primeiro título seu. Havia sido campeão paulista em 1951, quando o seu ataque conseguiu realizar 103 gols. 103 gols foi a primeira vez que um time profissional, já que o profissionalismo começava em 33, né? E só com 18 anos o Corinthians já conseguiria aí, né? Essa proeza de ser o primeiro time profissional a fazer mais de 100 gols no campeonato, só numa edição do Campeonato Paulista, quando ele ganhou o campeonato depois de ficar 10 anos na fila de 41 a 51. Então, aquela excursão que o Corinthians faria do dia 22 de abril ao dia 8 de junho seria a primeira da sua história, a primeira vez que o time sairia realmente de São Paulo, das terras brasileiras aqui, e viajava para o outro lado do oceano para enfrentar times da Turquia, times da Finlândia, da Suécia e da Dinamarca. Era um fato inédito da história do futebol brasileiro. O futebol realmente começava a ter outra notoriedade, já que o Brasil havia sido vice-campeão mundial em 1950 no Maracanã, contra o Uruguai. Então, realmente, o profissionalismo que fez com que crescesse muito o conhecimento, né? E até a curiosidade de saber daqueles jogadores realmente que já tinham uma arte diferente, completamente daquela dos ingleses, que eram muito táticos e técnicos, e o jogador brasileiro muito de improvisação, muito criativo, realmente começou a ganhar fronteiras. E lá foi o Corinthians enfrentar. Então eu vou falar mais ou menos aqui, o time básico que foi jogar essa excursão, né? Seria Gilmar, Idário, Murilo, Julião e Goiano, no meio de campo jogando Roberto, Luizinho e Cláudio, na frente jogando Gatão, Jackson e Colombo. Jackson, interessante, gente, desse time de 1952, ele chega no Corinthians em 1950. Ele veio do Clube Atlético Paranaense, time que ele começou a jogar a sua carreira como profissional. Chega aqui em 1950, é campeão do Rio São Paulo, é campeão paulista em 51, é campeão paulista em 52 também. Depois ele sai voltando novamente para o Atlético Paranaense. Os nossos remanescentes aí da década de 50, que foi uma década gloriosa para o Corinthians, com vários campeonatos paulistas, Rio São Paulo, Toninho Charles Miller, e até a pequena Copa do Mundo ganha em cima do Barcelona, na Venezuela. Realmente foi um jogador que se destacou demais e até hoje está vivo, né? Vivendo lá na cidade do Paraná, que Deus realmente deu muita saúde para ele e que ele possa ter sempre boas recordações quando se lembrar do Corinthians. Então é isso, foi muito interessante essa excursão, a primeira vez que o Corinthians viajaria, e foram 16 partidas no total. Ele jogou praticamente 8 partidas na Turquia inicialmente, o primeiro país que ele frequentou foi a Turquia, e estreou com uma derrota lá de 1-0 para o Besiktas. O time tinha acabado, ele chegou num dia, teve que jogar no outro, fuso horário, toda aquela confusão, e realmente uma derrota por 1-0. E o Besiktas, eles têm uma página interessante também na nossa vida, porque foi contra o Besiktas no dia 1 de junho de 1972, que estreia Vladimir Rodrigues dos Santos. O nosso Vladimir, grande nosso lateral esquerdo, e foi nessa partida, dia 1 de junho de 72, que ele faz sua estreia jogando contra o Besiktas, uma vitória corintiana por 3-0. O Corinthians tinha um lateral esquerdo chamado Pedrinho, que tinha vindo do Bangu, e o Castor de Andrade novamente veio aqui e buscou o jogador de volta. Ele não quis saber, voltou para lá, deixou o Corinthians na mão, e o Corinthians teve que pegar um lateral aí às pressas, correndo, e realmente ele incorporou aquela delegação naquele momento. Era uma outra excursão, e acaba tornando-se um dos grandes, o jogador que mais vestiu nossa camisa, a sua estreia exatamente na Turquia, terra de São Jorge, no dia 1 de junho de 1972. Bom, gente, absorvido essa derrota aí contra o Besiktas, o segundo jogo do Corinthians seria realmente com um time já também tradicional, da Turquia, o Fenerbahçe, e o Corinthians vai vencer essa partida por 6-1. Realmente um placar fantástico.
Aí depois ele começa a fazer alguns jogos contra alguns combinados, empates e vitórias. Ele volta nova, aí depois ele joga contra o Galatasaray, que também era um time tradicional ali da cidade, um grande rival do Fenerbahçe do Besiktas, uma vitória por 1-0. Esse time pede revanche, o Corinthians ganha por 4-2. Ele sai praticamente ali da Turquia apenas com uma derrota e com saldo muito positivo. É quando ele parte para os países da Escandinávia e vai jogar na Suécia, Finlândia e Dinamarca. Lá ele encontra times também tradicionais, tanto do futebol sueco, o AIK, um empate de 3-3, depois ele ganha de Djurgården por 3-2. Ele joga contra a seleção olímpica da Finlândia, uma vitória por 6-1. Olha, os últimos 4 jogos do Corinthians foi muito legal, cara. Ele conseguiu fazer 30 gols nos últimos 4 jogos. 30 gols, é uma média absurda, né? A pessoa fazer 30 gols em 4 jogos. E foi uma excursão muito proveitosa, porque foram 57 gols que o Corinthians fez e sofreu apenas 19 gols. Foram 12 vitórias, 3 empates e apenas naquela derrota inicial contra o Besiktas, e mostrava realmente um cartão de visita muito interessante para o Brasil. O Brasil passava realmente a ser mais respeitado, mais conhecido depois do episódio da final de 1950 no Maracanã contra o Uruguai, no Mundial que nós tivemos aqui no Brasil, e realmente os jogadores brasileiros já começavam a ter uma certa notoriedade. Essa delegação ainda foi completada pelos jogadores Souzinha, Carbone, pelo jogador Nardo, né? Todos os jogadores realmente participaram também desse time corintiano que foi excursionar. Era um elenco muito curto, né? Com 16, 17 jogadores no máximo, e o time foi lá e realmente fez uma grande campanha, voltando para o Brasil e ganhando, né, simbolicamente da própria CDB, que começava a mandar o futebol naquela época, né? O título de faixa de ouro é um título simbólico, talvez poucos corintianos conheçam realmente essa relevância que foi dada ao Corinthians, né? O Corinthians, quando chegou aqui em São Paulo, ainda não era permitido que os jogadores fizessem passeatas em carros de bombeiros, não era muito comum, mas eles fizeram em carros realmente, desde a chegada aí praticamente do aeroporto, pela cidade de São Paulo, foram ovacionados, as ruas foram fechadas. Realmente a popularidade do Corinthians já se fazia presente naquele momento, era muito grande a sua torcida já. Bom, o Corinthians já é popular desde 1910, né, ou melhor, desde 1909, já é o time mais popular de São Paulo, indiscutivelmente, e realmente caiu nos braços do povo ali, aquela conquista espetacular. Na sua primeira excursão, a primeira vez que o time corintiano sai aqui do território nacional e volta com esse saldo extremamente positivo, deixando o seu nome marcado lá de uma forma muito marcante, né, muito importante dentro do cenário nacional e internacional também, mostrando realmente a sua força, sendo um time novo, um time realmente emergente. Como eu disse, o futebol profissional aqui começava em 1933, então nós tínhamos só 19 anos de profissionalismo quando ele fez a sua primeira excursão. Como eu disse, era muito comum as excursões, né? Volta a fazer excursões na década de 60, de 70. Aí depois que começou a aparecer os torneios Roberto Gomes Pedrosa, Campeonato Brasileiro, hoje Copa do Brasil, né? Hoje Libertadores da América, Copa Sul-Americana, ficou mais difícil essas excursões. Ficou realmente praticamente inviável que o time tenha um calendário hoje mais focado para excursionar na Europa, ou realmente aqui nos países da América do Sul, como era muito comum. Era muito comum jogar no Uruguai, era muito comum jogar na Argentina, na Colômbia, no próprio México, Estados Unidos, mas isso passa a realmente só a acontecer a partir de 1952, quando de fato ele realiza a sua primeira excursão e volta realmente com essa glória e com esse título, né, de campeão faixa de ouro do futebol brasileiro. Então é isso que eu queria falar para vocês, deixar esse recado. Então aí, pessoal, se vocês não conhecem o meu canal, por favor, vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, divida essas experiências que nós temos, essas histórias maravilhosas do Corinthians, que algumas pessoas talvez não conheçam, e que eu possa ter acrescentado um pouquinho mais no conhecimento de vocês e no corintianismo de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos, até o próximo episódio, obrigado pelo prestígio, e como eu sempre digo no final, vai Corinthians!